Bom dia a todos. Quem está entusiasmado aí? Não, isso é pouco. Quem está entusiasmado aqui esta manhã? Oh, isso sim, já é Kingdom Culture aí. Bem, tem sido um tempo incrível as coisas que a gente tem ouvido e Deus tem feito. Ainda ontem, quando postámos aquele Reels no nosso Instagram da comunidade, é incrível ver como Deus tem feito milagres, sinais e maravilhas no nosso meio. Sim ou não? Quem tem experimentado algo de Deus aí? E Deus tem feito coisas na tua vida. Isso é só o início, quer dizer que Deus está a mover-se de uma maneira especial para trazer algo novo no nosso meio. E prepara-te, porque agora o próximo mês que vem aí, mês de outubro, vai ser um mês histórico para nós. E vamos construir algo para isso, para outubro, e mais para a frente nós já vamos começar a falar sobre isso. Então nestas próximas semanas já vamos começar a anunciar aquilo que vai acontecer em outubro, que vai ser algo que vai nos fazer explodir. Quem está entusiasmado aí para explodir? Não, quem está entusiasmado mesmo? Aí sim. Temos falado esta série sobre movermos-nos no sobrenatural e hoje quero falar de algo que pode cativar o teu coração para tu aprenderes no dia a dia da tua vida a te moveres numa nova dimensão. Deus chamou-nos para algo e eu quero te ensinar sobre isso. Mas antes queria ler um texto que está em João 20. João 21:8 diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado à parte. Diz assim comigo: enrolado à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu, e diz assim comigo, e creu. É incrível ver este episódio. Isto é um episódio depois da ressurreição de Jesus. Os discípulos ainda não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E diz a Bíblia que quando eles chegaram lá e viram, que souberam a partir de Maria Madalena que o sepulcro estava aberto, Pedro e outro discípulo chamado João foram a correr para tentar ver o que é que tinha acontecido. E diz a Bíblia que quando Pedro entrou dentro do sepulcro de Jesus, viu que Jesus não estava ali. E reparou, diz a Bíblia, num lenço que estava sobre a cabeça de Jesus quando ele tinha morrido. Que esse lenço já não estava lá, mas agora estava enrolado. Talvez alguns não entendam aquilo que nós estamos a falar, mas o que nós estamos a falar é da ressurreição de Jesus. E estamos a falar do maior milagre na história. Ou seja, ressuscitar um morto é um milagre ou não é? Mas a Bíblia fala sobre esses milagres e fala sobre a ressurreição do próprio Jesus. Que os próprios discípulos ficaram escandalizados ao ponto de dizerem que ele viu e naquela hora creu. Ou seja, até os discípulos tiveram que crer também. Isso é um bom sinal. É sinal que quando a gente não crê, eles que andaram 3 anos com Jesus, quanto mais nós, que às vezes ainda só cremos sem ver, e eles que viram, isso é um bom sinal. É sinal que alivia a nossa alma, que nós também às vezes também temos as nossas dúvidas. Vai lá. Há mais algum pecador aí na sala que também duvida às vezes? Então deixa estar, os discípulos também faziam isso. Mas a verdade é que Jesus sempre quer nos despertar para algo mais. E diz a Bíblia que Pedro viu algo. Viu um lenço enrolado, que era o lenço que estava na face de Jesus. Sabem, na tradição judaica, havia um sinal que se dava. Quando alguém acabava de comer. Então, alguém que estivesse a servir outra pessoa, e aquela pessoa fosse o seu amo, e ela estivesse ali para servi-lo, a maneira que a pessoa dizia que iria acabar a refeição, ela enrolava o lenço. Okay? Se ela enrolasse o lenço, ela em cima da mesa significava que ela tinha terminado a refeição.
Assim como a gente faz, não é? A gente coloca os 2 talheres do mesmo jeito no prato para dizer que acabámos a comida. E alguém que está a servir ali, e quando a gente vai comer em algum restaurante, entende claramente por aquele sinal que já pode levantar o prato. A mesma coisa se fazia na tradição judaica. Enrolava-se o lenço. Mas, se amarinhasse o lenço e se colocasse lá, bem diferente era se a pessoa se levantasse e ela agarrasse e dobrasse o lenço. Isso significava que ela ia, mas ela voltava novamente. Ok? É como quando nós colocamos os talheres assim, de um lado para o outro, não é? Diferente, é sinal que ainda queremos comer mais a qualquer coisa. Vá lá, aí os golosos comem 2, 3 discos. É quando isso acontece. E na tradição judaica a mesma coisa, só que era com o lenço. E ali, a Bíblia diz que Jesus no túmulo, ele fez questão de enrolar o lenço e deixar lá. Então quando os discípulos viram aquilo, eles entenderam uma coisa, eles entenderam que ele estava a dar-lhes um sinal, que ele ia voltar novamente. E por isso eles ficaram na expectativa, tiveram mais 40 dias com Jesus e diz a Bíblia que depois Jesus foi levado aos céus. Mas Jesus deixou um conjunto de indicações a todos os seus discípulos e a todos nós. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de nos deixar uma direção para a nossa vida. Jesus não nos capacitou apenas para a gente estarmos aqui e recebermos a salvação e irmos para a vida eterna. Isso é o plano principal dele. Mas ele também nos capacitou e deixou-nos como discípulos para nós fazermos alguma coisa aqui na terra. E eu queria falar sobre isso. Queria falar sobre as coisas que Jesus deixou para ti, que ele quer que tu sejas ousado nisso. Diz assim, a Bíblia, quando chegasse os tempos, para as pessoas entenderem quando é que iria chegar esse tempo em que ele iria voltar novamente. Sabes, o plano ficou enrolado até ele voltar e um dia amassá-lo todo a comer connosco. Diz assim, Lucas 21:11, e haverá grandes terremotos e em vários lugares pragas e fomes, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Sabem, nunca na história a gente viu tantos terremotos, tantas coisas a acontecerem, verdade? Acontece sempre qualquer coisa, terremotos, tsunamis, coisas incríveis no meio ambiente, não é? Nós nunca vimos uma mudança tão grande agora como nos últimos anos climática. Isso é o quê? Sinais. São pequenos sinais da volta de Jesus. E Jesus, ele disse que queria voltar e queria premiar cada pessoa por aquilo que tinha feito na terra. Que ele iria premiar conforme a pessoa tivesse dedicado a sua vida na terra. E olha o que Jesus fez. Diz em João 14:12, que ele disse aos seus discípulos que ele iria, mas que este era o objetivo deles na terra. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe, Jesus, ele fez questão de dizer que os sinais, eles iriam seguir as pessoas que acreditassem. Deus tem desejo que nós possamos ser pessoas que fazem obras que são obras sobrenaturais. Significa o quê? Significa que são coisas que a gente consegue fazer que nós nunca conseguiríamos fazer apenas pela nossa inteligência racional. Mas que é algo que Deus nos capacita para fazer. Tanto que ele fez questão de deixar isso para os discípulos. Que eles iriam fazer o quê? Obras maiores que as dele. Jesus, diz a Bíblia, que ele curou enfermos, que ele ressuscitou mortos, que Jesus fez, mandou parar o vento. Jesus até milagres climáticos fez. Ou seja, Deus deu tal autoridade, tal era a autoridade de Jesus, que ele tinha poder no céu e poder na terra, de mover as coisas. E diz a Bíblia que ele disse aos seus discípulos, incentivando-os, vocês ainda vão fazer obras maiores. Eu não sei como é que tu recebes isso, mas eu vejo todos muito apáticos. Será que há alguém que vai fazer obras maiores? Já há alguns aqui que vão ver alguma coisa aqui na terra. Sabe, Jesus, quando dá essas palavras, não é apenas para os incentivar, é para lhes dizer que era isso que iria acontecer. Isso não é motivação, isso é realidade. Por isso temos ouvido
Sinais, milagres, maravilhas vão vos acompanhar. Sabem? Quando alguém crê. Essa é a diferença quando vimos alguém que crê e alguém que não crê. Pessoas que não creem não têm resultados na vida sobrenatural. Porque a vida sobrenatural ela é carregada com fé. É acreditar naquilo que é impossível. Por isso Jesus agarrou, quando foi curar uma criança que estava ali morta. Jesus fez questão de dizer, alguns de vocês não vão entrar aqui. E só chamou pessoas que tinham a ver com essa fé para entrarem naquele lugar e orou com elas. E diz a Bíblia que imediatamente aquela menina foi curada e levantou-se e que ela estava morta e reviveu novamente. Sabes, tem a ver com a fé. Não quer dizer por estar sentado aqui no cinema, ou estar sentado numa igreja, ou estar sentado em algum lugar, que tu tens fé. A fé ela é para ser vivida nos momentos das dificuldades também. Ela é para tu desafiares o sobrenatural. É para no teu dia a dia, as coisas que vêm sobre a tua vida, tu aprenderes a mover-te em fé. Por isso é que tu tens às vezes tantas situações, problemas, dificuldades. Isso é apenas o caminho do treinamento da tua fé. Para tu te levantares e acreditares que vais fazer obras maiores. Não. Há que alguém mesmo acreditares que vais fazer obras maiores. Porque se tu creres, diz a Bíblia, vais ver a glória de Deus. Em Atos diz assim, Atos 2, 17, 18, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas, profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciões terão sonhos, porque sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Deus está a dizer que seria no quê? Nos últimos dias. Assim como acontecem desastres climáticos, que são sinais, assim como acontece terremotos, situações complicadas hoje sobre a Terra, a mesma coisa acontece ao mesmo tempo, coisas extraordinárias. A Bíblia diz que iria haver um derramar do Espírito como nunca visto. Sabem, eu nunca vi tanta gente curada como vi nestes últimos 2-3 meses de igreja. Nunca vi tanta gente a ser ativada no sobrenatural, a ser batizada no Espírito Santo. Deus está a intensificar algo novo sobre a terra. E o que nós vamos viver ao mesmo tempo vamos viver situações que não vamos entender, que são difíceis, que vão vir sobre a terra, mas ao mesmo tempo e paralelamente nós vamos ver um avivar do Espírito como nunca antes. Deus vai fazer obras como nunca fez. Mas com quem? Com aqueles que creem. Há aqui alguém? Deus vai fazer contigo certamente. E olha o que diz Lucas 9, 1, 2. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios e para curarem doenças, e enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas. Jesus sentou os seus 12 discípulos e disse-lhes isto, deu-lhes autoridade. Por isso o derramar do Espírito naquela época veio através dos discípulos, e os discípulos fizeram coisas extraordinárias. Onde eles iam, aconteciam sinais, milagres, maravilhas. Por isso está essa profecia de Joel, que no final dos tempos Deus iria derramar desse Espírito de uma maneira muito mais intensa. Não ia só derramar sobre 12, mas iria derramar sobre todos. Hoje Jesus vai fazer através de cada um que está aqui que crer. Jesus vai fazer coisas extraordinárias. Sabes, se tu creres, tu vais ver coisas que tu nem imaginaste. Marcos 16, 15, 20. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano nenhum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, depois saindo, pregaram por toda a parte, diz assim comigo,
por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. A Bíblia diz que Jesus, ali no seu último momento, ele faz algo, delega nos discípulos essa autoridade para eles irem. E eles agarram naquelas palavras, acreditam no que Jesus lhes estava a dizer e começam a ir e vão e começam a pregar o Evangelho do Reino. Que todos aqueles que crerem em Jesus Cristo vão ser salvos e todos aqueles que não crerem em Jesus Cristo vão ser condenados. E eles começam a pregar o Evangelho do Reino e diz a Bíblia que começam a acontecer milagres através dos discípulos que acompanhavam a pregação deles. É isso que acontece quando alguém decide pregar o Evangelho do Reino. Se tu quiseres pregar o Evangelho do Reino, começares a pregar sobre a salvação em Jesus, sobre o poder que há em Jesus, sobre a autoridade que há em Jesus, sobre tudo aquilo que Jesus pode fazer na vida de qualquer pessoa. E levares e ensinares essas pessoas a tomarem esse Evangelho como a sua vida para a salvação, arrependendo-se dos seus pecados e tomando posse do Evangelho. O que acontece é que começam a acontecer sinais, milagres e maravilhas. Se tu não vês sinais, milagres e maravilhas, é porque tu não pregas para ninguém. É porque ainda não decidiste pregar onde tu estiveres. Porque olha, sabes porque tu te sentes às vezes intimidado e não falas aos teus amigos, ou não falas no teu trabalho, ou não falas em tal lado? É porque tu não crês que Jesus pode fazer um milagre. Tu não crês que Jesus tem mais poder do que qualquer situação na vida daquela pessoa. Então às vezes até estás num ambiente, até tens vergonha de dizer que és cristão. Sabes porquê? Porque tu no fundo tu não acreditas que Jesus tem poder para fazer algo extraordinário. Mas tu nem acreditas que ao estares ali, tu és a oportunidade de salvação daquela pessoa. E que aquele momento é o momento que Deus proporcionou para aquela pessoa poder ser salva. E se tu não pregares o Evangelho, ela não vai ser salva. Então onde tu fores, onde tu estiveres, se tu queres ver sinais, milagres e maravilhas, prega o Evangelho do Reino, tu vais ver o que vai acontecer. Se tu creres em Jesus, tu vais ver sinais a acompanhar a tua pregação. Não tenhas medo. O que vai acontecer é que milagres atrás de milagres vão acontecer na tua vida. Olha o que acontecia em Atos, na igreja de Atos. Atos 5:12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos em comum de acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava a juntar-se a ele, mas o povo os tinha com grande estima. E cada vez mais agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres, a ponto de transportarem os enfermos para as ruas e os porem em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Era assim a igreja primitiva. A igreja primitiva não apenas entendeu o que Jesus lhe estava a dizer, como praticou. Não chega apenas termos conhecimento, nós temos de ter coragem e fé para praticar. Os sinais vêm por quem pratica. Sabem, Jesus fez questão de deixar o sinal que ele iria. Nos últimos dias deixou um conjunto de sinais, desde terremotos, desde situações que iriam acontecer como calamidade nos céus e na terra, para as pessoas entenderem que ele estava para voltar. Mas também deixou essa mensagem que o Evangelho do Reino seria vivo como nunca antes. Que iria haver um avivar. Porquê? Porque muitas pessoas iam ser despertadas para crerem e serem ativadas para pregarem o Evangelho. E ele iria fazer sinais, milagres e maravilhas através dessas pessoas. E a Bíblia diz que naquela época os discípulos, eles acreditaram nisso e começaram a pregar isso ao ponto de Pedro, aquele tal discípulo de Jesus, tinha entrado e tinha visto o quê? O lenço enrolado de Jesus. Aquele que tapava a face quando ele estava morto. E Pedro deve ter pensado, aquele lenço está enrolado apenas para me dar um tempo. Que significa o tempo da minha vida. Até Jesus voltar novamente. Para eu o quê? Para eu pôr em prática todas as suas palavras na minha vida. E começar a pregar o Evangelho do Reino. E coisas extraordinárias acontecerem. A fé de Pedro foi crescendo de tal maneira, ao ponto, diz a Bíblia,
que as pessoas já traziam, diz a Bíblia. Pessoas enfermas, doentes. Não era para Pedro orar por elas, mas era para apenas, nem que fosse só a sombra de Pedro, quando passasse, curasse enfermos. Esta semana eu estava a ver um post no Facebook de um amigo meu que postou sobre John G. Lake em 1906, numa das pestes mais difíceis que houve sobre a Terra. E é incrível ver como esse homem acreditou naquilo que Jesus falava. E ele não era um desses 12 discípulos, ok? Estamos a falar de 1900. E aquele homem acreditou no que diz a Bíblia, ao ponto de acreditar que podia ser resposta para aquela geração. E a peste era de tal maneira que dizimou milhões de pessoas. Estima-se em 200 milhões de pessoas que foram mortas só na Europa, naquela época, de peste. E há um testemunho sobre ele, que esse homem, ele acreditava tanto no poder de Jesus, que ele foi para o meio daquelas pessoas que estavam ali a morrer, para pregar o Evangelho do Reino. E o que começou a acontecer, aquelas pessoas, muitas delas começaram a ficar vivas. Estavam doentes, começaram a ficar curadas. E os médicos da altura não conseguiam entender isso. E disseram a ele: olha, tu estás com um grande risco de receber também essa transmissão desse vírus e morreres também. E ele disse a eles: isso não vai acontecer comigo, porque eu estou aqui numa missão de Jesus, para pregar. Jesus disse-me para vir pregar o reino aqui, e eu vim aqui. Independentemente do que aconteça, eu vou crer naquele que me chamou. Então eles agarraram em John G. Lake e disse: então o que é que acontece contigo? Por que é que tu não morres? Tu não és infectado? Será que tu tens alguma coisa que a gente possa descobrir em ti para isso não acontecer? E ele disse: tenho. Coloca alguém que esteja doente ao pé de mim agora. E colocaram alguém doente ao pé dele. E essa pessoa tocou-lhe. Isso era o suficiente naquela época para a pessoa ser contaminada. Agarraram na mão dele e colocaram no microscópio para ver o que é que acontecia àquelas células que eles sabiam que estavam contaminadas. E na mesma hora, aquelas células estavam todas mortas. O vírus completamente morto. Sabes, não há limites para quem quer. Com isso eu não digo que a gente não se deva proteger, não deva guardar, não é isso que eu não estou a falar. Nós devemos fazer tudo aquilo que Deus nos ensina. O que eu estou a falar é quando estamos debaixo do Evangelho do Reino, debaixo do poder do Reino, debaixo de uma direção de Jesus, que nos deu específica para algo que Ele nos direcionou para fazer, não há nada que te toque. A Bíblia diz que Paulo estava na missão, e na missão foi destruído o barco dele, e ele foi naufragar numa ilha chamada Malta. E quando ele naufragou, as pessoas daquela ilha ficaram impressionadas como é que ele tinha sobrevivido. Só que entretanto Paulo foi buscar um bocado de lenha para fazer um fogo. E quando colocou a mão na lenha, estava lá uma víbora que mordeu a mão de Paulo. E ele foi imediatamente infectado com aquele veneno. E todos os que estavam lá, os indígenas daquela ilha de Malta, eles ficaram a olhar e pensaram: uau, então é só uma questão de tempo para ele morrer. Era uma víbora, hein? Já ouviram falar? Não se deixem morder. Consequência, passou horas. Paulo continuava bem. Passou mais horas, dizia a Bíblia em Atos. Paulo continuava bem. Paulo, que eles estavam à espera que ia morrer, continuou a viver, e eles começaram a pensar: temos aqui um Deus. Porque aquilo realmente não era normal. Eles sabiam o que é que acontecia quando alguém era mordido por uma víbora. Mas ele agora estava bem. Sabem, o impacto de Paulo foi tão grande na Ilha de Malta que se vocês hoje forem à Ilha de Malta, e eu já estive lá, eles têm o gosto de dizer, quando tu entras na ilha, dizer assim: olha, esta ilha tem 365 igrejas. Uma ilha pequena. E eles dizem assim, sabem porquê? Porque nós declaramos que 365 dias ao ano, esta ilha é uma ilha abençoada, e aqui chegou Paulo. E aqui não há cobra que consiga dominar. Sabes, quando tu usas a tua fé, tudo pode acontecer. Segunda coisa, nós
Se nós já temos essa salvação e estamos em Cristo, nós devemos isso ao mundo. A nossa manifestação. Olha o que diz a Bíblia. João 20, 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vocês. Ou seja, Jesus fez questão de dizer: ó, eu quero vos enviar. Sabem, Jesus é o único líder na história que teve a coragem de enviar para o meio do lobo os seus cordeiros. Significa o quê? Significa que quando ele fez esse envio, ele sabia que as dificuldades e as coisas que eles iriam ultrapassar eram maiores do que eles. Mas aquilo que eles carregavam tinha sido conquistado naquela cruz. Fazia parte do cordeiro. E nada podia parar aquilo. Sabes, quando tu tens a certeza daquilo que tu carregas, que carregas em Cristo, todas as coisas te são possíveis. Tu começas a ver as coisas com outra dimensão. Tu começas a crer em coisas que tu nem imaginavas. Quando tu começas a mover nisso, tu experimentas coisas que nem nunca imaginaste experimentar. Sabe qual é o problema hoje que nós vivemos? Falta de usarmos a nossa fé. Jesus enviou-os para quê? Para eles usarem a sua fé. Se tu usares o teu grão de mostarda, às vezes podes pensar: pastor, mas o meu grão de mostarda não é como o John G. Lake, que ele acreditava dessa maneira. É pequeno. Ok, mas experimenta usá-lo, tu vais ver o que vai acontecer. Ativa a tua fé, tu vais ver onde é que Deus te vai levar. A Bíblia diz que Jesus fez essa comparação com uma montanha. Disse: se tu usares a tua pequena fé, o teu pequeno grão de mostarda, tu vais conseguir inclusive mudar um monte de um lugar. Jesus estava apenas a tentar dizer o quê? Quando tu usas a tua fé, tu consegues transformar coisas que são naturais em qualquer situação, porque aquilo que tu carregas é algo que vem dele, não é teu apenas. É dele em ti. 1 Coríntios 2:4 diz assim: e a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isto é Paulo a falar. Paulo está a dizer o quê? Olha, eu não estou a falar, não estou a pregar para apenas trazer aqui uma boa retória, para ser um bom falante, para trazer aqui uma palavra erudita. Eu não estou a falar assim, eu não quero isso. Eu quero o contrário. Olha o que Paulo diz. Eu quero o quê? Eu quero demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no quê? No poder de Deus. Sabes, quando tu pregas o Evangelho com fé, é isso que acontece. Podes até ser uma pessoa que não é muito erudita, que não fala tão bem as palavras, que não é tão sábio assim a comunicar ou a falar, mas Deus quer que, ao usares a tua fé, Deus quer usá-la independentemente de como tu és. Para quê? Para que se veja o poder dele através de ti. Mesmo que tu tenhas algumas limitações, se estiveres em Cristo, tu és nova criatura. E essa nova criatura opera coisas extraordinárias. Todos os momentos que eu já estive da minha vida, mais difíceis, em que eu não tinha solução para resolver aquilo, em que eu não tinha solução para me mover naquilo, em que me encontrei numa situação que eu não conseguia responder àquilo, mas estava debaixo de uma missão, a minha sabedoria nunca conseguiu resolvê-los, mas a demonstração de poder, sim. Eu já tive reuniões em que nem tinha uma mensagem, não sabia o que é que ia falar, não sabia o que é que eu ia comunicar naquele dia, eu não tinha uma palavra no meu coração. E eu sentia-me estressado, porque como é que eu vou falar sem saber o que é que eu devo falar? Isso não é lógico. E Deus só me dizia assim: hoje eu não quero que tu fales, hoje quero falar eu 100%. E hoje eu vou testar a tua fé. E lembra-me que nesse dia, tantos milagres e sinais que eu vi. Sabem? Se nós andássemos mais dependentes de Deus, dependentes de Jesus, nós vimos coisas muito maiores. O problema é que apoiamos-nos muito em nós mesmos, em vez de nos apoiarmos nele. Mas quando tu te apoias nele, tu vês coisas que tu nem nunca imaginaste. Eu soube uma história de um rapaz que recebeu uma palavra. Não sei se já comentei aqui. Eu li isso num livro.
E esse rapaz recebeu uma palavra, estava no meio de um campo, ele era agricultor e recebeu uma palavra. E essa palavra era: vai até Harvard, eu quero falar lá com alguém. E ele chegou nesse lugar em Harvard, que todos conhecem a Universidade de Harvard, e hoje tenho uma boa notícia sobre a universidade para vocês. E ele, quando chegou ali a Harvard, Deus falou com ele: chama o presidente da Associação de Estudantes. Ou seja, não sei se vocês sabem, mas o presidente da Associação de Estudantes de Harvard, a maioria deles tornaram-se presidentes da República dos Estados Unidos. Obama, outros, estudaram ali e foram presidentes da Associação de Estudantes. E aquele rapaz, um agricultor, que tinha apenas recebido uma palavra, que estava no meio do campo e disse: Deus usa-me, faz alguma coisa através da minha vida. Agora estava ali diante daquele rapaz, que era o presidente da Associação de Estudantes de Harvard. E ele, naquela situação, disse: Deus, e agora o que é que eu vou falar? Tu trouxeste-me aqui, o que é que eu falo para ele? Eu nem estudos tenho. E Deus disse assim: fala para ele que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse-lhe isso. E o rapaz disse: tu acreditas em Deus? Tu deves estar amarado, meu irmão. Eu não. Olha, vou-te provar que Deus não existe. E chamou a multidão toda, todos os alunos de Harvard, para se juntarem, porque eles iam ter agora uma discussão entre ele, o presidente da associação, e aquele agricultor que vinha falar que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eles se sentaram, toda a multidão, imagina o quê? Centenas de alunos. E o rapaz começou a justificar porque é que Deus não existe. E começou. E aquele rapaz a contar na história que quanto mais aquele presidente da associação falava, mais ele tentava encontrar um buraco dentro daquele auditório para se colocar lá e tapar. Já tiveste alguma situação dessas também? Em que te sentes envergonhado? E ele diz, conforme ele ia falando, chegou ao ponto de ele estar a olhar para ele e pensar: eu acho que Deus não existe. Imagina a cena. De repente, o auditório todo a aplaudir: Deus não existe. O outro rapaz diz-lhe assim: agora é a tua vez de explicares aqui ao auditório porque é que Deus existe. E ele começa a pensar: e agora? Eu vim aqui para envergonhar a Deus. Eu não tenho nada para dizer. E de repente ele ouve uma palavra assim na mente dele. Vem aquela palavra à mente dele: biscoito. Ele conta isso num livro: biscoito. E ele ouve aquela palavra biscoito. Como assim? Não tenho fome? Eu tenho mais é que pregar aqui sobre Jesus. Eu tenho mais é que explicar porque é que Deus existe. E ele só ouvia biscoito. E de repente ele diz que baixa a cabeça e diz assim, bem baixinho: biscoito. E diz que de repente houve o auditório todo a rir. Toda a gente a rir. E ele começa a ficar tão constrangido, fecha os olhos, sente-se envergonhado naquela situação. E depois de 2-3 minutos, ele começa a ouvir um silêncio no auditório. Mas um silêncio tal que ele ficou impressionado com aquilo. Abriu os olhos e viu que toda a gente estava silenciada e reparou que aquele rapaz que tinha acabado de justificar que Deus não existe, que era o presidente da Associação de Estudantes de Harvard, estava a chorar, a soluçar no chão. E ele levantou-se, pensou, já levantou com mais moral, não é? Foi lá ao pé dele e disse: o que é que se passa? Não chores. Se eu disse alguma coisa que te magoou, imagina a situação. Se eu disse alguma coisa que te magoou, desculpa. E o rapaz não se conseguia recompor, tal era o momento que ele estava ali. Poucos minutos depois, lá ele se levantou, agarrou o microfone, esse presidente da associação pediu o microfone. Olha, eu quero explicar o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi muito simples. É que eu fui ensinado numa das famílias tradicionais, mais tradicionais. O meu pai e a minha mãe ensinaram-me que se eu mentisse na minha vida, isso simbolizava que eu estava errado contra eles. Então eu nunca poderia mentir a eles. E foi um acordo que nós fizemos desde crianças. E eu, desde pequeno, sou apaixonado por biscoitos. E um dia eu estava... A minha mãe fez biscoitos à noite e veio aquele cheiro ali da cozinha e eu estava no quarto, deixei ir dormir e de noite eu fui lá roubar alguns biscoitos e fui comer. De manhã, quando eu acordei, a minha mãe, ele diz pequenino,
A minha mãe perguntou-me, quem é que veio aqui tirar biscoitos? E eu disse, eu não, mãe. Já viram, as crianças são boas para mentir, não é? É ou não é? Nunca são elas, são sempre os outros. Eu não, como qualquer criança, né? Faz. Eu não fui. Foi o mano, não fui eu. Eu também era assim com a minha irmã, né? Consequência. Desde aquele dia até aquele dia, ele ficou com aquilo, sempre que ia se deitar à noite, ele ia deitar-se, lembrava-se, biscoito. Eu mentia à minha mãe. Era isso que significava. E ele nunca contou a ninguém. Ninguém. Inclusive, ele nunca falou com a mãe. Mas todas as noites dizia ele que aquela palavra vinha outra vez à cabeça dele. Biscoito. E ele diz que naquele dia, quando ele falou biscoito, só podia ser Deus, não podia ser outra pessoa, porque ele nunca contou a ninguém. Sabem, Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Deus conhece cada coisa que a gente faz no oculto, cada coisa que a gente faz na realidade e a pessoa que nós somos ou não somos. E naquela hora ele teve uma revelação. E aí aquele próprio rapaz que tinha agora acabado de receber essa ideia do biscoito, né? Em que Deus lhe deu uma palavra de conhecimento, ele levanta-se e diz, olha, eu hoje tenho a certeza que Deus existe. O rapaz que há 5 minutos tinha dito que Deus não existia. E diz que naquela hora, esse próprio rapaz pregou o Evangelho e toda a gente se entregou a Jesus em Harvard. Acho que isso merece uma salva de palmas. Para a glória de Jesus. Sabes, nada é impossível com Deus. Olha o que Jesus lhes disse. Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será, diz assim comigo, impossível. Isto são palavras, não são minhas, isto são palavras de Jesus. Isto vocês podem ler em Mateus 17:20. Mas era por causa do quê? Da incredulidade. O que é incredulidade? É tu não quereres, não usares a tua fé. Não tens a confiança que Jesus pode fazer coisas. A maioria dos lugares onde Jesus não fez nada é porque as pessoas estavam incrédulas. Isso aconteceu quando ele voltou novamente à sua terra de Nazaré. Ali as pessoas, diz a Bíblia, que as pessoas não acreditavam. Esse é o carpinteiro. Esse é o filho do carpinteiro. Como é que pode? Ao ponto de o quererem precipitar do monte. E Jesus foi ali para abençoar aquele lugar. Sabem? Isso eram pessoas que estavam numa sinagoga, que eram religiosas, que praticavam a fé judaica, mas que não experimentaram um mover novo de Deus na vida deles. E hoje, a maior dificuldade é as coisas que a gente tem dentro do nosso coração, que não entende a palavra de Deus. Sabem, a palavra de Deus vem para gerar fé em nós. E quando ela gera fé em nós, essa palavra transforma-se numa palavra rema, que é uma palavra que nos leva a uma ação sobrenatural. Naquele momento, as pessoas que conheciam a palavra, mas não entenderam a palavra rema, que era o próprio Jesus ali, que queria fazer algo novo. Quando eu vejo isso, penso, o que é que a nossa incredulidade, a maneira como nós pensamos, ou agimos, ou acreditamos, pode influenciar o nosso futuro. Pode até prejudicar o agir de Deus na nossa vida e na vida de outros. E quando eu penso nisso, penso na responsabilidade que cada um de nós tem de usarmos a nossa fé, de sermos mais ousados ainda. Sabes, é desejo de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus iria fazer isso. Então é desejo de Deus que aconteça isso. É desejo de Deus que aconteçam sinais, milagres, maravilhas, que aconteçam prodígios na terra também. Ao mesmo tempo que acontecem coisas que são calamitosas na terra, Deus está a fazer também coisas extraordinárias. E Deus espera que cada um que se diz religioso, que acredita, que tem fé, que pratica essa palavra rema e se mova nisso e debaixo dessa palavra, onde quer que vá ou está. Todos os cristãos deviam ter resultados na sua vida espiritual. Todos os cristãos deviam se mover no sobrenatural.
Os que não têm evidências de sinais é porque não creram. Porque Deus deseja que toda a gente seja usado nisso. Talvez, às vezes, Deus está à espera que a gente tenha a coragem de entrar num novo mover, num novo acreditar. E é incrível ver que a maioria das pessoas que usufruíram disso não foram aqueles que já eram tão envolvidos na religião, tão judeus, que estavam à espera do Messias, estavam à espera deste mover. Pelo contrário, foram as pessoas até que nem eram, que vinham de todo lado, gentios que vinham de todo lado, para quê? Para ouvirem ouvir Jesus, para receberem de Jesus. Sabes, às vezes não são as pessoas que conhecem muito que se movem. Sempre me perguntei porquê. Deus, se uma pessoa conhece tanta palavra, são tão inteligentes, sabem tanto, porquê é que não há evidências espirituais na vida deles? E Jesus respondeu-me um dia, disse assim: conhecer não chega, há necessidade de praticar. Tu podes conhecer uma coisa, mas se tu não tiveres coragem de agir sobre ela, ela não vai fazer efeito. Então tu precisas de receber o conhecimento, mas ter a coragem de ir àquilo que é desconhecido. Pôr em prática aquele conhecimento. E é isso que faz a fé, chama-se obediência à palavra que Deus nos dá. Foi isso que aconteceu com aquele rapaz. Ele era um simples agricultor aos olhos de muitos. Mas ele estava com Jesus, ele tinha algo que ninguém tinha. Deus sabe todas as coisas. Quem caminha com Deus vai ver coisas extraordinárias. Por isso Jesus dizia que as obras seriam maiores. Porquê? Porque seriam obras guiadas por Ele. Há aqui alguém que entendeu o que eu disse e tem desejo de praticar isso. Eu quero dizer, a partir de hoje, se tu praticares isto, a tua vida nunca mais será a mesma. Se tu estás aqui esta manhã e acabaste de ouvir um pouco sobre o Evangelho do Reino, mas ainda não conheces o Reino de Deus, eu quero dizer, esta manhã tu podes entrar nele. A entrada no Reino de Deus é tão simples. É usares aquilo que tu já sentes, que já despertou e trouxe-te aqui hoje, e responderes a isso com as tuas palavras. Que é creres em Jesus e tomares posse disso, arrependendo dos teus pecados, arrependendo da tua vida e entrando agora no novo caminho que é Jesus Cristo. Aí o que vai dar-te o quê? Isso vai-te dar um caminho, vai-te levar melhor a um caminho que é a vida eterna. Mas aqui na terra Ele vai-te dar também poder para tu ires e fazeres obras que nunca imaginaste. Então se tu estás aqui esta manhã pela primeira vez, eu quero te dizer, tu podes receber isso e podes receber salvação em Jesus. Decidindo uma nova vida, um arrependimento, dizendo eu já não vou viver a mesma vida que eu vivo, agora vou viver a vida para Jesus. Agora se tu és cristão já, e já aceitaste isso, e tens Jesus no teu coração, mas não tens evidências de sinais, então tu, hoje, esta manhã, ouvindo, recebendo este conhecimento, recebendo as palavras de Jesus, tens de tomar uma decisão também, que é arrepender-te de não usares a tua fé. Jesus deixou esse grão de mostarda para tu usares e praticares esse grão. Arrepender-te e dizeres, Jesus, a partir de hoje eu não vou deixar mais com que esse grão apenas esteja aqui. Eu vou pô-lo em prática. Eu vou viver os meus dias, a minha vida, movendo-me no sobrenatural. Crendo que tu podes fazer coisas que eu não posso. Fazendo obras que eu nunca imaginei que poderia fazer. E eu digo-te que aqui nesta sala, se houver pelo menos um que creia, ele vai ver o que Pedro viu. Vai chegar ao ponto, a tua fama vai se tornar tão influente, que vai chegar ao ponto até de meterem os enfermos nas ruas e esperar só que tu passes para acontecer coisas extraordinárias. É isso que era a evidência de Pedro. Porque não hoje? Sabem, uma vez a minha sombra curou um enfermo. Foi algo extraordinário. Pela primeira vez eu vi que isso é possível na Bíblia. Já vi pessoas que tinham ferros nos pés a serem curadas. Já vi coisas extraordinárias. Só porquê? Porque eu comecei a acreditar, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mas eu acreditei naquilo que diz a palavra. Não me limitei à minha experiência. Não me limitei às minhas limitações. Não me limitei ao que eu sou. Eu apenas acreditei na palavra. Sabe, o problema de muitos cristãos é que eles conhecem, mas não praticam. E para isso digo-te, a palavra implica uma cultura de risco, que a maioria dos cristãos não tem.
Eles vivem esperando que Deus faça alguma coisa, quando Deus já lhe deu todos os atributos para eles irem. A Bíblia diz que as bênçãos correm atrás de nós, não é aquelas que somos nós a corremos atrás delas. Elas correm atrás de nós. Significa isso o quê? Quando tu te ativas e te moves naquilo que tu és, as coisas começam a acontecer na tua vida. Não deve haver aqui muitos cristãos esta manhã. É isso que é para ti. Sabes? Ao teu lado pode estar uma pessoa que decida que não quer. Ao teu lado pode estar uma pessoa que decida que quer. Eu digo-te a diferença entre um e o outro vai ser a fé que vai usar. E se tu esta manhã tu usares a tua fé, tu vais poder mover montanhas. Foi as palavras de Jesus. Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, olha o que Jesus faz questão de dizer, porque em verdade vos digo, ele afirma isto de uma maneira veemente. Se tiveres fé como um grão de mostarda, ou seja, ele compara com uma das sementes mais pequenas que há e que era conhecido por aquelas pessoas, dizendo, não precisa, pode ser muito pequena, mas se eu usares, ela vai mover os céus. Será que esta manhã vai haver aqui alguém que vai usar a sua fé? Porque eu digo-te, se tu usares a tua fé aqui esta manhã, tu podes chamar à existência coisas que não existem. A tua fé, ela pode abrir portas que ninguém mais pode abrir, sem ser por fé. A tua fé pode dar-te uma condição de teres entrado aqui esta manhã doente e seres daqui completamente curado fisicamente. A tua fé pode te dar uma condição de teres entrado aqui com uma depressão e seres daqui completamente limpo para um novo tempo para a tua vida. A tua fé pode dar condições de teres entrado aqui sem qualquer esperança acerca do teu futuro e dar-te um futuro cada vez maior. Sabes, quando tu usas a tua fé, tu não tens ideia do que é que pode acontecer. E esta manhã, essa é a atmosfera aqui. Para usares a tua fé, Deus pode restaurar coisas na tua vida que tu nem imaginas. E Deus pode te usar. Se tu decidires seres alguém que carrega o reino e onde passares, tudo aquilo que faças seja para glorificar o nome de Jesus. Se tu decides isso, Deus vai te guiar, vai te dar palavras onde tu fores, onde estiveres, e vai usar a tua vida como canal para fazer coisas extraordinárias na terra. Será que há alguém que acredita nessa palavra e esta manhã quer usar a sua fé? Mesmo tu que podes estar aqui pela primeira vez a ouvir uma mensagem destas, hoje é muito simples. Jesus não deixou isso apenas a algumas pessoas, deixou para todos. Mas nem todos vão usufruir. Por isso a Bíblia dizer que ele iria voltar, o lenço ainda está dobrado. Está à espera que ele chegue. E as pessoas que entenderem isso, se elas servirem como esse servo, entenderem que ainda não é o tempo agora ainda de servir a Deus, dar o melhor que têm. Fazer, não apenas estar a olhar para trabalhar, comer e outras coisas na vida, tudo isso é bom, mas estar focado que ele é um servo de Jesus e ele está aqui para mudar o mundo. Está aqui para se manifestar e trazer, através da sua vida, tomando a sua cruz, a glória de Jesus. Sabes, tu tens esse desejo no teu coração e se está enraizado em ti, eu quero te dizer, prepara-te. Tu nem imaginas o que é que vai acontecer nestes próximos meses através da tua vida. Mas se há aqui alguém que está pela primeira vez, quer te dizer, hoje começa isso em ti. Se tu te arrependeres dos teus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, hoje começa uma nova etapa. A Bíblia diz que vais ser uma nova criatura. Significa o quê? Que já aconteceu o sobrenatural em ti. O cumprimento da palavra de Deus se cumpre em ti hoje. Tu és salvo e já vais ter a vida eterna para sempre na tua vida. Ninguém te vai poder tirar isso se tu hoje recebes isso. Eu lembro-me do dia que eu recebi isso e decidi isso na minha vida. Foi algo tão extraordinário. Quando eu olhei, pensei, nova criatura, vou ficar com o cabelo também mais fixe. Infelizmente não é isso. A diferença foi interior. Nunca mais me senti da mesma maneira. Senti algo a acontecer em mim. Senti uma nova ativação em mim. Sabe o que é o poder do Espírito Santo em mim? É a glória do Espírito Santo a vir e a encher alguém que era errado, que fazia coisas erradas, que estava fora dos caminhos, que estava em pecado e que alguém agora ali foi achado porque entendeu a palavra e decidiu vir para os caminhos de Jesus. E naquela hora o que aconteceu foi que aquele peso que eu carregava saiu e eu senti uma leveza na minha alma e a partir daquele dia caminhei para uma nova história.
Esta história que me levou até aqui hoje. E é apenas o início. Porque maiores coisas virão. Vá lá. Eu quero ver se há fé nesta sala. Sabes, se houver fé nesta sala, vai acontecer algo novo aqui, esta manhã. Já que eles estão aqui, eu quero te perguntar se tens fé. E se queres usar a tua fé hoje. Se queres usar a tua fé, a Bíblia diz que Deus ia fazer algo em ti. Iria-te usar, pregando no meio, pregando o evangelho do reino, Deus ia-te usar para fazer as coisas extraordinárias. Então se tu és essa pessoa, se tu queres aceitar Jesus, coloca-te de pé. Mas também se tu queres entregar e queres ativar a tua fé esta manhã, coloca-te também em pé. Eu quero orar por ti. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor aqui neste auditório. Obrigado pela tua vida neste auditório. Tu que tens desejo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, repete estas palavras comigo. Diz assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu arrependo-me dos meus pecados. E hoje eu decido seguir o teu caminho, a verdade e a vida. Hoje eu decido viver para ti. Deixa a minha velha vida para segurar uma nova vida em ti. Eu reconheço que andei longe de ti, mas hoje pela palavra eu decido me aproximar de ti. Pai, eu confirmo essas palavras que estão no coração dos meus irmãos, abençoando-as, Pai. Abençoando o novo nascimento que o Senhor opera neles. Te agradeço por cada um que está aqui, Senhor. E sei que hoje, a partir de hoje, começa uma nova vida em cada um desses. E abençoamos essa vida, em nome de Jesus. Declarando que a partir de hoje já não há maldição que chegue a essa casa, mas declarando a bênção do Senhor sobre eles, sobre cada um deles. Que tudo aquilo que ficou e que foi decisão deles, deixarem para trás, para receberem aquilo que foi as virtudes da tua morte naquela cruz. Esta manhã, nós abençoamos cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Que se cumpra a tua palavra, a palavra do reino, em cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que querem ativar a sua fé, levanta bem alto o braço. Tu que não queres mais ser um cristão normal, que apenas conhece, mas que não vive, mas quer a partir de hoje viver um ministério sobrenatural. Quer a partir de hoje ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Repete estas palavras comigo. Senhor Jesus, hoje eu recebo as virtudes do céu. Toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu recebo elas para a minha vida. E a partir de hoje, eu creio que o Senhor vai usar a minha vida para fazer a tua obra. Eu decido não andar mais neste mundo, a não ser para viver a tua obra. Eu decido caminhar e pregar o teu reino aqui na terra. Por isso, a partir de hoje, usa a minha fé para operar todas as coisas que queres fazer nesta terra através da minha vida. Eu tomo a minha cruz para seguir o teu caminho e seguir os teus planos na minha vida. E aumenta a minha fé para crer sobre todas as coisas e acreditar que tu podes transformar
o impossível. É impossível na minha vida. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que se tu creres, tu vais ver a glória de Deus. Então guarda sempre isso forte no teu coração. Guarda essa fé forte no teu coração. E move-te debaixo dessa fé. E tu vais ver que Jesus vai começar a fazer coisas na tua vida. Sabem, muitas vezes a gente ouve a palavra e vem às vezes o inimigo tentar roubar a palavra, porque traz situações para tentar bloquear a palavra. Não deixes que nada roube a palavra que está no teu coração aqui esta manhã. Mas começa-te a movimentar a partir de amanhã já. Melhor, hoje quando fores ali para fora, começa a praticar aquilo que tu és em Cristo. E tu vais ver, vais chegar a um ponto que aqueles que têm mais fé, e quanto maior for a usar a tua fé, vai chegar a um ponto em que também vai acontecer o que aconteceu com Pedro, que começou a ativar a sua fé. Vai chegar a um ponto, vai chegar a uma dimensão que vão acontecer coisas tão milagrosas, tão grandes na tua vida, que as pessoas vão ficar impressionadas e vão querer saber o que aconteceu, como era com Pedro. Alguns de vocês vão ter dons aqui, dons espirituais que vão vos usar e que Deus vai vos usar de uma maneira tão poderosa que as pessoas não vão entender porque é que elas são atraídas a ti. Vai haver pessoas aqui que vão ser tão usadas por Deus que Deus vai usá-las em talentos que eles nem nunca imaginaram que tinham. Deus vai te dar capacidades tão fortes em coisas que quando tu ativares a tua fé e creres e fores debaixo daquela palavra, tu vais ficar impressionado como é que tu já sabias aquilo e nunca tinhas praticado e hoje vês aquilo a acontecer na tua vida. É isso que vai acontecer na tua vida. E se tu creres, receba agora essa palavra em nome de Jesus, porque ela vai filmar-se na tua alma para obras extraordinárias. Amém?